Hey galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês eu passando matéria limpo nesse caderno novo que eu tô mostrando aí no vídeo. Então antes do vídeo começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal aqui embaixo e compartilhar pra todos os seus amigos. Agora sim, vamos pro vídeo. Então, como eu já tinha falado pra vocês em alguns vídeos anteriores, alguns study vlogs passados, eu voltei a fazer alguns cursos esse ano e esse que eu tô passando a limpo, ele é presencial, então é muito importante pra mim conseguir manter o caderno organizado e conseguir prestar atenção nas aulas, porque elas não são gravadas e nem tem nenhum resumo digital depois. Às vezes até tem slide e essas coisas, mas eu prefiro bem mais as minhas anotações em sala de aula. Mas enfim, o que eu quero dizer é que o caderno é o ponto principal que eu me organizo, faço as minhas anotações, os meus resumos, as lições que eles passam, enfim. Então é muito importante pra mim ter isso organizado, que no caso é o caderno. Porém, eu tava usando um caderno inteligente de tamanho médio pro meu curso. Então, como eu tenho 8 matérias, 7, não sei exatamente, enfim, então não tinha como eu dividir só 4. Aí eu optei por ficar sem nenhuma. Então eu ia fazendo direto, conforme ia tendo as aulas eu ia anotando. Então numa folha tava uma lista de exercícios de matemática, na próxima já era um resumo de física, na outra já era geografia, então tava tipo tudo uma desorganização. Tanto que quando o professor chegava na aula e perguntava da onde a gente parou, eu não sabia responder, porque sei lá, a última aula dele foi há 2 semanas atrás. Então a folha dele tava lá pro início do caderno, sendo que tinha passado por várias e várias matérias depois da aula dele. Então, tipo, tava uma desorganização realmente. Mas enfim, depois de toda essa palestra explicando do porquê eu troquei de caderno, vamos voltar aqui pro foco do vídeo. Então eu já tava aí na metade do conteúdo de geografia, que eu tava passando a limpo, e eu fiz o título com 2 brush pens somente, e eu gostei demais de como ficou o resultado final, gente, sério, eu achei tão organizadinho. Pena que não vai durar muito tempo, porque tudo isso que eu tô escrevendo são anotações que eu faço em aula. Então, não é o professor que manda a gente copiar, não é a gente que tem um resumo ali pronto e copia, não é nada disso. Então, conforme o professor vai falando, eu vou copiando, e ele sempre fala muito rápido. Então, sai uns garranchos ali que só por Deus, mas é o jeito que eu entendo, é o jeito que eu mais aprendo, então vale a pena no final. Por mais que tenha ficado bonito desse jeito, por mais que eu tenha amado desse jeito, eu prefiro muito mais qualidade do que boniteza, digamos assim. Mas enfim, então voltando aqui, eu sei que vocês gostam muito de saber sobre os materiais que eu uso, então pro título eu usei 3 canetas, uma delas foi uma Cis Dual Brush preta, que eu usei a ponta canetinha para fazer alguns detalhes em volta do título. Eu usei uma brush pen da Faber-Castell Super Soft laranja, que ela é um laranja mais escuro do que eu tenho da Cis, então eu fiz um degradê com ela, e a brush pen da Cis laranja também, só que do tom pastel, do kit pastel que eu tenho. Aí ficou um degradê maravilhoso, sério, eu amei demais como ficou. E também as canetas que eu tô usando pro corpo do texto é uma Unipin de ponta 0.2, se eu não me engano, e também esse laranja eu usei uma da Uniball Signo, que eu fazia muito tempo que eu não usava, acabei achando ela aqui na minha escrivaninha perdida e eu usei ela pra fazer o resto de todo o corpo do texto. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esse método de passar limpo, que tem muita gente que usa. Inclusive, me conta aqui embaixo nos comentários se você gosta de usar esse método, se já usou, se já tentou, se você acha que vale a pena, enfim. Então, vou dar aqui um pouquinho da minha opinião e o que eu acho sobre tudo isso. Basicamente, consiste em você ter 2 cadernos. Um deles você leva para a escola, para o lugar, enfim, que você vai estudar. Você faz um resumo ali, umas anotações de sala de aula bem bagunçadas mesmo, do jeito que você quer, do jeito que você entende. Pode ser a lápis, pode ser a caneta, tudo meio bagunçadinho mesmo. E quando chega em casa, você faz um resumo mais bonito, mais decorado, mais organizado, com mais exemplos, enfim. Então, é basicamente isso, gente. Realmente, você tem 2 cadernos, um feio, e quando você chega em casa, você passa limpo pro bonito. É simplesmente assim, pelo menos do meu ponto de vista é isso. Então, o que eu acho sobre tudo isso? Primeiro, você precisa ter muito tempo disponível, isso é óbvio, porque só nesse dia que eu gravei esse vídeo eu fiquei umas 2 horas passando a limpo essas matérias, e nem foi tudo. Então imagina se você tiver que separar todo dia que você volta do colégio, volta da faculdade, para ter que passar a limpo. É todo dia que você vai perder 2 horas, sem contar mais 1 hora no mínimo para você pegar o hábito de estudo, que é muito importante você estudar. Não importa se tá na faculdade, se tá na escola, enfim, você precisa estudar todo dia para você pegar o hábito. Então você perderia ali umas 3 horas
aulas, sendo que 2 foram só reescrevendo o que você já aprendeu em sala de aula. Então, pra mim, ó, o meu ponto de vista, pra minha rotina, pro que eu tô acostumada, isso é totalmente perda de tempo, pra mim. Agora, se você tem uma rotina flexível, tem bastante tempo disponível, talvez seja uma boa opção, até mesmo para quem aprende escrevendo. Então, seria uma forma de revisão você estar chegando em casa e passando a limpo, que aí você revisa o conteúdo, aprende ele, você vai estar escrevendo de novo. E também pode ser uma boa escolha para quem aprende lendo, porque para escrever você precisa ler, então você vai estar revisando também se você aprender lendo ou escrevendo. Mas enfim, agora eu vou falar aí no vídeo e depois eu continuo o meu raciocínio. Então eu fiz uma pausa aqui, eu fiz uma folha, frente e verso. Ainda falta eu passar essa parte e essa para parte de geografia, mas ainda tem outras matérias que eu preciso passar. Enfim, não vai dar tempo de eu passar tudo hoje, já percebi isso, porque só geografia já foi 1 hora, e mais tarde eu tenho um compromisso, porque eu tô gravando esse vídeo em um domingo de manhã, então de tarde eu vou sair com a minha família, enfim. Então é isso, eu fiz uma pausa de meia hora, deixei meu celular carregando aqui, que é só deixar deitado em cima, que já carrega, e também já bebi um pouquinho de água, que ainda tá bem gelada. Mas enfim, agora sim eu vou continuar estudando. Mas enfim, voltando um pouquinho pro meu raciocínio, eu não acho que seja muito produtivo você passar a matéria limpa assim que chega em casa, porque você vai estar perdendo tempo a mais. Porém, como eu disse, se você tem tempo disponível na sua rotina, então faça. Eu super apoio. O que eu tô falando é que tem muita gente que não tem, inclusive eu. Tipo, alguns dias da semana eu tô mais livre, porém tem outros que não cabe nenhuma agulha a mais na minha rotina. Então, isso é uma coisa pra se fazer todo dia, porque se você não fizer todo dia, vai acabar acumulando e vai ser mais uma preocupação pra sua cabeça. Então eu não quero ter que me preocupar com isso, eu realmente não quero ter que perder tempo com isso, que é uma coisa que pra mim eu acho desnecessário, até porque eu tenho cursos, tenho a minha rotina de aulas que eu estudo à tarde, então acaba que pega uma parte do meu dia muito grande, então não tem como eu fazer isso. Mas caso você não tenha curso, não tenha canal no YouTube, não tenha nenhum tipo de a fazer a mais, tipo trabalho, essas coisas, enfim. Então nesse caso eu super apoio, porque seria o tempo de você estar tendo um lazer, um momento de autocuidado, e separar um pouco do seu tempo para fazer matéria limpo. Aí sim, você estaria mais tranquilo nesse horário. Mas agora, se você estaria fazendo um curso logo depois que termina a aula e depois você já tem que dormir, aí de manhã você acorda e vai para outro curso e depois tem aula à tarde, enfim. Sua rotina é cheia de cursos, cheia de afazeres, cheia de provas, sua escola é puxada, enfim. Então eu não recomendo, porque é fato que o resultado dessa conta vai ser uma bola de neve nos seus dias. Então, sério, não precisa nem testar o método direito. Se você quiser, testa, mas é meio óbvio que vai virar uma bola de neve. Aí pensa, semana de provas, você cheia de cursos, cheia de provas, trabalho para entregar. Nossa, sério, tem que imaginar isso em todas as fases, em todos os dias. Se você acha que você só tem tempo quarta-feira, não é só um dia que vai definir todo o resto da sua semana. Então, toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, enfim, se você tem todas essas coisas para fazer todos os dias, não é só um dia que vai definir os outros. Você precisa ter mais dias livres do que dias com a fazer. Então, se você só tem um dia tarefado na sua rotina, aí tudo bem. Só segunda-feira é puxado pra mim, o resto eu não tenho nada pra fazer. Então tá bom, esse método é ótimo pra você. Mas agora, se você tem coisa pra fazer, tem trabalho, tem que cuidar de alguém, tem que cuidar do irmão, enfim, não faça, porque é fato, como eu já falei, o resultado dessa conta é exato que vai dar bola de neve nos seus dias. Mas enfim, essa é a minha opinião sobre isso. Se você quiser testar, teste e depois volta nesse vídeo e comenta aqui, que eu gostaria muito de saber qual foi o resultado, se deu certo, como é a sua rotina, enfim. Então, voltando um pouquinho aqui pro vídeo, eu já comecei a passar limpo a matéria de história sobre Revolução Americana, e eu ainda preciso ver vídeo aula sobre esse conteúdo, porque eu tinha aprendido ele no dia anterior que eu tava gravando esse vídeo, então ainda preciso fazer meu método de estudo, mas enfim. E lembrando, o método de passar matéria limpo não é um método, é uma técnica de revisão, então isso pode te ajudar a chegar assim na meta de seus estudos, mas não é
é só isso que vai te ajudar a entender realmente o conteúdo. Então você ainda precisa implementar essa técnica com alguma outra técnica, para aí sim virar um método. Porque na verdade o método é um conjunto de técnicas, né? Não sei se vocês sabem. Mas se vocês quiserem eu posso trazer algo mais aprofundado sobre isso. Porém o vídeo tá chegando ao final, então vou me concentrar um pouquinho mais para falar sobre ele e não sobre essa técnica de passar limpo, que eu já falei demais sobre isso. Agora eu vou falar aqui rapidinho alguns materiais que eu usei para fazer essa anotação de história, começando pelo título, que eu usei uma canetinha de ponta cônica da Crayola Super Tips, que eu tenho um kit de 50 cores, já testei aqui no canal, se vocês quiserem eu posso deixar o link aqui na descrição. E eu também já fiz um pen teste aqui no canal dessa caneta da Compactor marrom que eu tô usando para fazer os subtítulos, e também esses desenhos de pirâmides, eu usei essa canetinha marrom da Compactor, que eu já testei aqui no canal, inclusive é um vídeo que tá tendo bem mais view nesses últimos dias, então eu acho que vocês já devem ter em vista, mas se vocês quiserem eu posso deixar o link aqui na descrição também. Eu usei um lápis para fazer algumas anotações em volta da anotação que eu tinha feito inicialmente, porque são as minhas anotações de aula, então isso que eu tinha escrevido de caneta foi o professor que pediu pra gente escrever no caderno, e o que eu escrevi de lápis foram as minhas observações da explicação dele. Enfim, é basicamente assim que eu faço toda hora de estudar. Ainda falta eu fazer essa pilha de física, essa pilha de química, biologia e português. Falta matemática também, mas no caderno a gente só faz a resolução dos exercícios, então eu não vou copiar cada exercício, cada resolução, porque eu meio que não vou entender direito, então vou deixar no outro caderno mesmo, e conforme o professor for passando novos exercícios, aí sim eu faço no caderno novo. Mas enfim, é basicamente isso. Bom, gente, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal aqui embaixo e compartilhar para todos os seus amigos. É isso, big beijo e tchau! Amo vocês! Fui!